E olha só, gente, vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre a corrida eleitoral, porque tivemos a divulgação de mais uma pesquisa para agitar, né, ainda mais a presidência da República. O relatório nacional da GERP chama a atenção para a entrada competitiva do senador Flávio Bolsonaro se aproximando do presidente Lula. Olha só, essa arte aqui que a gente preparou é sobre a intenção de voto num segundo turno entre os dois. Apenas a disputa do presidente Lula tentando a reeleição e de Flávio Bolsonaro. E os dois aparecem, gente, empatados, cada um com 45%. Nenhum deles, 6%, não sabe ou não respondeu. 4%, então a gente vê pelo menos, né, essa musculatura cada vez mais se fortalecendo a candidatura de Flávio Bolsonaro. Ô Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir também em relação a essa pesquisa. A gente está vendo a cada vez que sai uma pesquisa, e isso deve sair cada dia mais, ainda mais tratando de um ano eleitoral, esse crescimento de Flávio Bolsonaro e esse distanciamento que ele está tendo de uma possível terceira via e dessa proximidade com o presidente Lula. Como é que você faz essa leitura, não só de primeiro turno, mas também em relação ao segundo turno e a possibilidade de outros partidos apoiarem Flávio contra Lula? Pois é, isso aí essa pesquisa já está correndo, sendo analisada aqui pelos deputados e senadores, e a ideia geral é de que é uma antecipação do segundo turno, né? Isso aí é uma antecipação porque os eleitores estão entendendo de que não há outro candidato da ala da direita que não Flávio Bolsonaro. Essa é a grande surpresa. Esse crescimento do Flávio Bolsonaro desmorona o argumento do Centrão de que tem que ter outro candidato. A pesquisa mostra claramente que não, que já está a polarização feita entre Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Essa pesquisa indica que não adianta, o grande eleitor e quem tem votos é Jair Bolsonaro. O Centrão é muito forte, sim, mas muito forte aqui no Congresso Nacional. Esse crescimento vem em decorrência de uma desistência já considerada certa de Tarcísio de Freitas, que tinha uma porção muito grande de apoiadores de direita, né? A desistência dele faz todos acreditarem na candidatura de Flávio Bolsonaro. E fica também ali a possibilidade de conquista de eleitores de centro. O presidente do PP, ele reclama de uma possibilidade ali o Ciro Nogueira, né, o presidente do PP, reclama de uma possibilidade ali de abandono do centro, mas não. Flávio Bolsonaro está colocando um discurso de que ele é um Bolsonaro, né, só que um Bolsonaro vacinado, ou seja, que tem ideias liberais, inclusive, que tem propostas diferentes das propostas do pai. Eu devo lembrar que até aliados ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vieram com ele, como, por exemplo, o deputado Kim Kataguiri, esses aliados fazem críticas a Jair Bolsonaro porque ele não atende exatamente à direita. Me disse o Kim Kataguiri que Bolsonaro não sabe nem o que é exatamente a direita, porque nunca leu nenhum teórico de direita e assim por diante. E que o Flávio Bolsonaro poderia fazer esse meio de campo e mostrar que ele não sabe que defende a direita. Então, a polarização já está desenhada nesse quadro. Ô Fábio Piperno, como é que você analisa também essa possibilidade, né, desse segundo turno, de um empate entre Lula e Flávio Bolsonaro? É algo que você já imaginava ou pelo menos não te surpreendeu em nada? Bom, vamos então por partes. Eu sempre tenho dito aqui que Flávio Bolsonaro será, sim, competitivo, né? E ele aparece com percentuais muito acima de qualquer, de todos os outros nomes da direita. Em relação a essa pesquisa, não se trata, desculpe, mas não se trata de um instituto de primeira linha. Então ele dá números diferentes de todos os demais. Hoje mesmo também tem uma outra pesquisa aí de um instituto que também não é lá daqueles que tem maior reputação e em que o presidente Lula aparece lá com 3, 4% à frente de Tarcísio, Flávio e da ex-primeira-dama. São números, eu prefiro, assim, eu sempre digo que eu prefiro confiar tem um grupo de 5, 6 institutos, né? Enfim. Mas que já erraram muito também. Que já erraram, mas enfim, aí que tá o negócio, mas é que esses outros outsiders, aí, ou pelo menos de menor reputação, aí acontece tudo, né? Então, você pegar, por exemplo, Datafolha, enfim, Quest, o Paraná e tal,
eles têm um outro tipo de Atlas, né? Tem outro tipo de reputação, né? Então, eu prefiro, por enquanto, me restringir a esses grandes institutos. E você, Alangani? Olha, eu vejo com bastante naturalidade, eu estou na linha do Zé, né? Isso mostra a polarização. Muito provavelmente o resultado da eleição entre Lula e Flávio Bolsonaro vai ser muito parecido, né? A margem que eu digo, do que foi a eleição passada, né? A vitória de um por uma pequena diferença, né? Seja de Lula ou seja de Flávio Bolsonaro. Agora, Flávio Bolsonaro, é claro que ele vai ter que adotar uma estratégia diferente para não repetir o resultado eleitoral do pai, que acabou perdendo, né? Então, ele sim tem algumas características que o diferencia do pai, como, por exemplo, ele é mais articulador. Isso é uma vantagem. Ele pode se vender como um candidato bolsonarista, mas com uma capacidade de articulação menos reativo para conquistar o eleitor de centro ou mesmo daquela direita que não votava em Jair Bolsonaro. Outros temas que podem ser muito bem explorados é segurança pública, aí tem uma avenida para ele explorar, e todos esses escândalos de corrupção, seja do INSS ou também do Banco Master, porque para a população, muito embora não sejam escândalos, né, principalmente lá o do Banco Master, não é um escândalo do governo federal, mas a gente sabe que quando estoura um escândalo de corrupção, o governo de turno acaba tendo a sua reputação manchada, mesmo que ele não esteja envolvido, mas é a percepção do eleitor que ele enxerga tudo, né, uma coisa só, o Estado, e acaba acreditando aí na conta do governo federal. Então ele também pode explorar esses escândalos de corrupção. Do INSS, aí sim, o governo federal teve uma participação mais ativa, principalmente o Ministério da Previdência.